Olá, boa tarde a todos. Vamos começar aí mais uma live com informações importantes aí para pais e mães. Hoje a gente vai ter a participação especial da doutora Aline. Tô colocando ela aqui só um minutinho que a gente já vai começar. Hoje a gente vai falar da chegada do bebê. Oi, Olá! tudo bem, Vani? Tudo jóia, e você? Boa tarde, tudo bem a todo mundo aí? Espero que estejam todos bem. A gente não se conhece pessoalmente, né? Mas a gente se fala bastante, né? Pois é, que loucura, né? É como se nos É. conhecêssemos, Não né? é? Tudo Já bem? faz bastante tempo que você está aí com a gente, apoiando nas ações da Criança Segura e tudo mais. A gente sempre se fala, então é como se É. conhecesse. Obrigada Bom, pelo convite. eu que agradeço a sua disponibilidade de estar com a gente mais uma vez agora através de uma live, né? Sempre está nos apoiando aí, nos ajudando em várias coisas. Hoje, Aline, o tema, a gente trouxe a chegada do bebê, né? Uhum, Então, falar um pouco uhum, sobre a prevenção de acidentes, né? A partir dos bebês aí, né? Dos primeiros dias de uhum, vida e de como esses casais podem se preparar para esse momento importante da chegada do bebê com segurança, tranquilidade e também uhum, tirar as dúvidas relacionadas à questão do Covid, né? Então, as uhum, pessoas estão com muitas dúvidas sobre isso, principalmente as gestantes, né? Os casais que estão uhum, esperando o bebê, de como lidar, como vai ser esses cuidados. Então, hoje a proposta é a gente conversar um pouquinho sobre isso. Para quem está uhum, entrando agora, só fazer uma introdução, né, uhum. rapidinho, para todo mundo se ambientar. A gente já tem várias pessoas aí assistindo, muito legal. Eu sou Vânia, da Criança Segura, uma instituição que há 18 anos trabalha com a prevenção de acidentes com crianças de 0 a 14 anos. Hoje a gente vai falar especificamente sobre as crianças menores, né, os bebês, como a gente garantir a segurança dos bebês e como lidar com a chegada dos bebês nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. E hoje a gente trouxe uma convidada super especial, que é a doutora Aline, que é nossa embaixadora, já está com a gente há um Uhum. tempão. A doutora Aline, ela é pediatra, ela tem especialização em terapia intensiva, né? Então conhece muito bem esse cenário que a gente está vivendo hoje aí dentro dos hospitais, e justamente por isso é tão engajada, né, na prevenção Uhum. de acidentes, porque a última coisa que a gente quer é ter criança dentro de hospital, em nenhum momento e muito menos agora, com toda essa situação da pandemia, né? Então, ela veio acrescentar aqui com a gente, conversar um pouco com a gente sobre esse tema, e trazer um pouco da vivência dela e orientações importantes, tirar dúvida. A ideia é que hoje a gente possa tirar dúvidas aí dos pais e das mães, enfim, para preparar essa chegada do bebê, para que a gente tenha uma chegada tranquila e saudável aí. É, Bom, o pessoal já está entrando, muita gente, ó, vários elogios à doutora Aline aqui, excelente profissional, enfim, o pessoal está comentando já aqui nos comentários, muito legal. Bom, você quer, eu já te apresentei, mas você quer comentar mais alguma coisa antes da gente entrar no tema, Aline? Podemos ir lá? Como é que você Vânia, eu queria colocar uma questão que eu acho que tem muito a ver com o fato da gente eu tenho encontrado Criança Segura e os propósitos que vocês têm, e eu acho que eles vão muito de encontro com o propósito que a pediatria tem, né? Eu entendo a pediatria como uma especialidade fundamentalmente preventiva, tá? E se tem um momento da vida de um ser humano que a gente pode atuar, é a infância e até antes dela, né? Que a gente sabe que hoje em dia a gente tem muitos fatores que influenciam para o resto de uma vida inteira, muito antes da pessoa engravidar ou muito antes do bebê nascer, né? E eu tenho muito claro para mim que saúde não é simplesmente ausência de doença, eu acho que isso é uma coisa super importante
para a gente lembrar, em especial em épocas de pandemia, porque a gente fica muito preocupado em relação à questão de não estar doente, a patologia em si, mas a saúde ela é muito mais que isso, né? E o Brasil, ele não tem esse hábito, né? Ele não tem essa cultura da prevenção e ele não tem essa cultura de estimular estilo de vida e saúde, né? Bem-estar. E a prevenção entra, obviamente, nisso. Por isso que eu acho que eu me identifico tanto com isso, não só pelo fato de eu ter trabalhado com UTI pediátrica, então eu vi a desgraça acontecendo. E aí, quando comecei a fazer o consultório, eu falei: se tem uma coisa que tem como mudar isso, é empoderar os pais no sentido da prevenção. A gente está falando especificamente do acidente, mas ele envolve uma série de outros fatores também, né? Então, acho que tem tudo a ver com o nosso propósito aí, essas duas ideias da pediatria, né? E a ausência de doença, que não é simplesmente, né? O conceito de saúde não é simplesmente não estar doente, né? Eu separei algumas coisinhas que eu queria falar, Vânia, mas se você quiser ir tocando, porque eu vou complementando. Tô aqui para Tá ajudar ótimo, a você. gente vai fazendo um bate-bola, né? Eu queria só começar lembrando as pessoas da questão dos dados, né, de morte com Uhum, crianças, porque muitas uhum, vezes as pessoas imaginam, né, ah, mas isso, né, é acidente, isso não tem jeito, ou não uhum, acontece comigo, né, isso é raro, e não, gente, não é raro. A gente uhum, teve aí no último levantamento 3.661 crianças morrendo vítimas de acidentes. Acidentes que uhum, poderiam ser evitados. 90% dos acidentes com as crianças podem ser evitados. Tem estudos que uhum, comprovam isso. E o mais interessante é que 50%, metade dessas mortes, acontecem justamente na faixa etária de 0 a 4 anos. Então, uhum. é como a Aline já colocou, né? Se pais e mães aprendem, se preocupam em prevenir, né, esses acidentes, isso é uma prática que vai, né, para a vida toda, buscar essa informação, estar sempre atento, ter supervisão. Tudo isso vai, a partir do momento que você coloca isso, né, no seu dia a dia, isso vai para Uhum, sempre. Então é muito importante todos os novos pais e mães estarem uhum. pensando sobre isso, especialmente. Ivânia, se a gente for lembrar, só desculpa te interromper, o Brasil ele tem uma subnotificação importantíssima, né? Então, esse dado que você citou agora, eu até uso no meu curso, eu pego esses dados direto do site de vocês, está lá disponível. Então, a gente sabe que pelo menos 10 crianças por dia morrem por conta de acidente. E isso, eu falo tranquilamente que isso deve ser pelo menos o dobro, tá, Vânia? Se eu estiver exagerando, você me corrija. Se você for pensar em norte e nordeste, de fato, isso deve ser muito maior, tá? Então, eu acredito honestamente que se a gente olhar o gráfico que vocês têm lá no Criança Segura, ele está em queda, ótimo, mas ele está longe de estar bom, né? Então, a gente tem uma subnotificação muito grande no nosso país, né? Com certeza, sem dúvida, assim, esses são os dados oficiais, mas, né, a gente Uhum, está vendo aí com todo o cenário que a subnotificação é uma coisa real e presente, uhum, enfim, né, uhum. em vários cantos do país. Então, com Isso. certeza, esse número já é assustador, e provavelmente ele é maior. Se a gente pensar em internações, são 111 mil internações, né, por ano. Uhum. É muita coisa, muita criança indo para o hospital em situações que poderiam ser evitadas, né? E a internação de uma criança, Vânia, ela envolve uma questão que é o seguinte: eu, assim, antes de eu ter filho, você lida com uma situação muito diferente, né? Mas um resfriado já causa um problema super grande. Você imagina uma criança internada por uma doença aguda, eventualmente até uma doença crônica, mas aguda no caso dos acidentes, né? Isso desloca pai, desloca mãe, tira a gente do trabalho. Fora a repercussão em saúde, você tem uma repercussão financeira muito grande, né? Então, assim, você ter que cuidar com o filho em casa com febre já desloca todo um trabalho. Você imagina você ter que ter uma internação em que a criança precisa de um acompanhante, quanto isso não vai trazer de repercussão, né? É isso mesmo. E agora, especialmente agora, então, nessa situação de pandemia, em que a gente tem que deixar os leitos aí disponíveis, né, Uhum, para conter toda a pandemia, ainda tem o risco, né, de um familiar que é como você mesmo colocou, uma criança, ela precisa de acompanhamento numa internação, uhum, não é bem uma uhum, opção, né? Então, você expõe os familiares também ao risco de contaminação, enfim. Então, a gente nunca uhum, quer uma criança no hospital agora muito menos, né? O que a gente tem uhum, falado é que a gente tem que estar assim com atenção
redobrada. Mas, enfim, vamos falar da chegada do bebê, né? Eu Uhum. separei alguns tópicos aqui para a gente ir falando, então, ajudando pais e mães a pensarem realmente, né, como preparar a casa, como preparar esse dia a dia para a chegada do bebê. E aí, Aline, queria ouvir de você assim, algumas primeiras dicas, por exemplo, a gestante geralmente está ali se preparando, está pensando no enxoval, na casa, no quarto. Acho que uma das primeiras coisas é o quarto do bebê, né? Uhum, uhum, Que toda pai e mãe tá ali preocupada em montar um ambiente agradável, gostoso, mas que também tem que ser seguro para a criança, porque a uhum, gente uhum. sabe que crianças de 0 a 1 ano, por exemplo, são as maiores vítimas da sufocação, né? Isso que eu ia Então, o comentar. Tô com o quarto é seu um gráfico lugar, aberto aqui no meu computador. não é? O quarto é um lugar onde ela passa muito tempo e aí tem muitos riscos de sufocação, né? Então, eu queria que você Uhum, comentasse um pouco aí que informações, que orientações de segurança a gente poderia passar para esses pais aí, começando a pensar nessa preparação, né? Ô, Vânia, a questão é a seguinte, tem que lembrar que a gente tem muitas armadilhas que a gente precisa tentar se desvincular, tá? Então, a pediatria, ela virou um mercado, as pessoas perceberam que criança, maternidade dá dinheiro. Então, o que mais tem hoje é você jogar na internet, enxoval do bebê, e vai aparecer coisa de todo o tipo, e sem muita evidência científica, muitas vezes, que tem proteção efetiva, e a gente se afastando cada vez mais do que é o básico, né? Muitas vezes. Então, o que eu vejo é isso. Então, assim, algumas questões relacionadas a isso é o seguinte, gente, vale muito a pena você primeiro escolher quem você vai seguir, por exemplo, entrar no site do Criança Segura e ler um pouquinho sobre isso, e eventualmente fazer uma consulta eventualmente com um pediatra já na gestação para conversar sobre isso. Porque o que acontece? Muitas vezes as mães chegam com o enxoval tudo comprado. Aí a gente é chato, porque a gente fala assim, não dá para ter um protetor de berço macio no berço, né? Então, coisas que a gente precisa pensar é o seguinte: as principais causas de mortalidade, na verdade, no primeiro ano de vida, são essas que a Vânia falou, relacionadas ao sufocamento. E uma das coisas que tem acontecido, né, que é a síndrome da morte súbita no berço, enfim, é uma entidade em que as crianças eram encontradas sem vida no berço. Isso, na década de 90, começou a ser estudado de uma forma muito mais profunda nos Estados Unidos e Europa. E eles começaram a ter algumas medidas que mostravam grande efetividade na redução dessa morte, dessa mortalidade, né? Que eram simples. A gente, aliás, na maioria das vezes em pediatria, se estiver inventando muita coisa, desconfie, tá? E aí eles perceberam que o quê? Que a gente dormir, o bebê dormir no seu próprio berço, com um colchão firme, né? Apenas o bebê e de barriga para cima é uma das orientações mais fundamentais. Eu falo que assim, eu posso inventar o que eu quiser, mas isso eu não posso terminar uma consulta sem falar isso para uma mãe de primeira viagem, um pai de primeira viagem. Então, lembra que eu falei, é só o bebê, né? Só o bebê. Então, assim, a gente não precisa comprar protetor de berço macio. A gente tem opções, se os pais ficam muito angustiados com os protetores de berço, não ter nada, mas meu filho vai enfiar o bracinho. A gente sabe que o risco dele ter um acidente grave, ou você quebrar um braço, é muito, infinitamente menor, ou seja, quase nulo, e incomparavelmente menor com o risco de um sufocamento, que pode trazer uma mortalidade muito maior para esse bebê se ele se sufocar com alguma coisa que estaria protegendo ele de passar a mão ali nessa travezinha, né, no intervalo ali da grade do berço, tá? Se o pai ficar muito angustiado, a gente tem alguns protetores de berços hoje já disponíveis no Brasil, que são respiráveis, eles são telas, então parecem umas telinhas respiráveis que você pode colocar. Precisa? Não precisa. É só se realmente tiver uma angústia no coração muito grande e quiser colocar. Então, se tiver que É optar isso, por isso, a sugestão. Oi? é isso que eu ia comentar, né? Que, inclusive, se você escolhe, né, um berço certificado pelo IMED, Exato. já tem a distância adequada ali na gradinha. Exatamente. Então, se escolher um berço adequado, é como você falou, né? Não tem Não necessidade. É muito precisa. bonitinho, é muito, né? E- Tal, mas é completamente desnecessário e garante a segurança do bebê, né, Aline? Exatamente. Então, é mais assim, a gente fala que precisar não precisa, e o outro, né, que é o protetor macio, eu diria que ele é contraindicado. Então, isso é bem claro de dizer. E eu já fui chata muitas vezes em falar pro cara, olha, sinto muito, você vai usar só para tirar foto, e talvez quando o bebê tiver uns 2, 3 anos, talvez a gente pense em colocar pra alguma coisa ali de decoração. Mas infelizmente é isso, tá? Não tenho outra coisa a dizer. E eu faço um pouco meia-culpa porque essa mortalidade relacionada à morte súbita no berço, ela despencou nas décadas seguintes aí ao momento que ele foi começado a estudar, mas nas últimas décadas ele tem aumentado um pouco.
E isso tem um pouco a ver, a Academia Americana coloca que provavelmente os pediatras pararam de falar sobre o assunto, né? Pararam de orientar. Então, como é que você faz uma consulta de pré-natal ou eventualmente de primeira consulta com o bebê e não fala sobre isso? Isso é uma realidade, as mães não falam sobre isso, não recebem essa informação. As mães muitas vezes fazem um curso de gestante e eles não orientam a dormir de barriga para cima, enfim, mas não orientam os demais. Outra questão, a gente tem muito aquela necessidade dos pais, né? Então, ai, mas ele vai dormir sem travesseiro. Sim, ele vai dormir sem travesseiro. A criança tá lá roncando e a gente fica com coceira porque a gente quer botar o tal do travesseiro. Então, assim, não precisa também, né? Outra questão, então eu brinco que quanto menos no berço, melhor, né? Então, evitar cobertas, evitar brinquedos, evitar não usar. Ah, mas ali tá muito frio. A gente tem opções de saquinhos de dormir que tem alça, né? Que não são aqueles saquinhos que vestem como se fosse um envelope. A criança que também teria o mesmo efeito. Se a criança é muito pequenininha, aí ela vem e entra dentro do saquinho. A gente tem a opção de, eventualmente, colocar uma roupa, por exemplo, o bebê tem 3 meses, eu tenho uma roupa de 6 meses. Eu ponho uma roupa de 3 e uma de 6 junto para evitar usar o máximo possível o cobertor. E se a gente precisar usar o cobertor porque está muito frio, lembrar de apoiar os pés do bebê na base do berço, né? Para que ele não escorregue, colocando o lençol, o cobertor abaixo da linha axilar e prendendo nas laterais do berço. Isso lembra, gente, em última opção, depois que eu já pus a roupinha adequada, lembrando que aquecer demais o bebê também não é interessante. O bebê ganha muito calor e perde muito calor, mas ganhar também não é interessante. E a gente sabe que o controle da temperatura do ambiente também tem relação com essas questões de acidentes relacionadas ao momento do sono, tá? Então, isso é super importante. E, Vânia, se você me permite dizer, um outro fator que começou a ser citado pela Academia Americana, e isso é um assunto super polêmico, é o fato de, nos últimos anos, as pessoas estarem tendendo a fazer mais a cama compartilhada, né? Isso é um assunto extremamente delicado. Eu acho que ele é um assunto que ele precisa ser dito e conversado muito delicadamente junto com o pediatra, tá bom? Porque, sim, ele melhora a amamentação, ele facilita o cuidado, mas ele precisa estar sendo feito de uma forma segura e ele precisa ser contraindicado se existem alguns fatores presentes na vida desse casal. Por exemplo, uso de medicação psicotrópica, uso de álcool. Essas coisas, elas contraindicam a possibilidade de você fazer uma cama compartilhada. E lembrando que hoje a gente tem aqueles berços acoplados em que a criança dorme no seu berço, mas facilita o cuidado com a mãe, né? Precisa comprar isso? Não precisa. A gente pode ter só o bercinho do bebê. Mas se tem uma oportunidade e quer ficar mais próximo, é uma forma do bebê se manter seguro para não ter o risco de alguém rolar em cima dele, da gente, né, um cobertor ir para cima dele, enfim. Então, o assunto cama compartilhada, ele precisa ser discutido. Se houver uma vontade dos pais, porque ele facilita a amamentação, facilita o cuidado. A amamentação é super importante, ela é protetora nesse sentido, né, na questão até dos eventos, né, que acontecem durante o sono. Mas ela precisa ser conversada com propriedade, com o pediatra, e inclusive ele tem como triar fatores de risco e dizer se ela está contraindicada ou não, tá? Então, acho que É é isso bem mesmo. importante a gente lembrar desses Você assuntos. trouxe vários riscos, né? Inclusive o risco da queda, né? A gente fala que bebê não tem que Uhum, ficar na cama sozinho de forma exatamente. alguma, porque tem um risco de Uhum, queda. Mas aí, Aline, eu uhum, queria trazer um outro ponto também, que é uhum, importante deixar claro a diferença para as pessoas, né? A gente recomenda toda essa atenção, caso seja, né, optado pela cama compartilhada, como você bem colocou. uhum. Mas é recomendável que o bebê, nos primeiros meses de vida, fique sim no mesmo quarto, né? No Sim, mesmo ambiente que os sim. pais, não é mesmo? Se você for levar a sério, a Academia Americana ela fala até 1 ano de vida, se eu não me engano, o último guideline que ela colocou. O que eu acho, assim, eu como mãe, acho uma coisa quase inviável na minha realidade. Mas a gente tem que ter empatia de entender que às vezes isso é possível para outras famílias, né? E da mesma forma, o contrário. Particularmente, essa questão da síndrome da morte súbita no berço, ela é mais frequente até o 4º mês de vida. Então, até este momento, eu particularmente acho que vale a pena discutir, obviamente, com o pediatra, gente, mas é um momento que vale a pena, assim, pelos cuidados serem mais frequentes, por ser um bebê que você ainda está entendendo. Então, a observação do bebê facilita muito mais. O bebê, as pessoas perguntam muito para mim isso, não sei se chega isso para você, que é o quê? Mas eu vou pôr o bebê dormindo de barriga para cima
E se ele vomitar? Então lembra uma coisa, para confortar um pouco o coração das mães, né? O bebê que não é prematuro extremo, que não tem nenhum problema de saúde, uma paralisia cerebral, alguma questão maior, eu tô falando, né, de um ambiente de total normalidade, tá? Ele é um bebê que ele tem reflexos de proteção da via respiratória. Então, o que que acontece? Se eventualmente esse bebê regurgitar, né, ou vomitar, alguma coisa assim, volta leite, que é super comum nos primeiros dias de vida, né? O que que ele tem? Ele tem reflexos de proteção da via respiratória. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai fechar a epiglote ali e vai tossir. E esse bebê, justamente por estar do teu lado, ele vai, né, chamar atenção e você vai conseguir atender esse bebê. E vamos supor que ele não consiga atender esse bebê, né? Ele tem esse reflexo de proteção, ou seja, ele não vai se afogar. Fiquem tranquilos quanto a isso. Agora, eu vou pôr meu bebê de lado, vou pôr meu barriga para baixo, porque eu dormia de barriga para baixo, mas realmente eu não morri. Sorte a sua, porque não foi o que aconteceu com muita gente. Mas pôr o bebê de lado para dormir e esse ser a argumentação, porque caso ele vomite ou regurgite, ele não vai, né, aspirar, não serve, porque até porque ele tem um risco de rolar para baixo e se sufocar nesse próprio vômito. Então, assim, realmente, barriga para cima acaba sendo muito mais seguro. Uma coisa que é legal informar é o seguinte: até quando? Até ele ser crescido. Você vai pôr seu filho para dormir de barriga para cima sempre. Aline, mas ele já tem 6, 8 meses, ele vira de barriga para baixo. Tudo bem, porque ele já tem um desenvolvimento motor e que permite que ele se desvencilhe disso. Mas para isso, eu preciso ter um berço que não seja uma armadilha, ou seja, continua valendo aquela regra de não ter nada no berço, entendeu? Continua sendo, porque aí sim, ainda mais aí, é o momento de você não deixar nada. E não adianta você esperar teu filho virar a primeira vez. Você tem que se adiantar. Então, a prevenção é aquilo que vocês falam sempre. Ela tem que ser constante, 24, todos os dias do ano, 365 dias. A partir do momento que o bebê nasceu, eu vou além, antes do bebê nascer. Né? Por quê? Porque um dia o teu bebê não vira, no dia seguinte ele vira. E se você for esperar ele virar para tirar as coisas do berço, ele pode ter já sofrido um sufocamento. Então, o berço é nada, apenas o bebê de barriga para cima. E se ele virar, não precisa acordar e ir lá e desvirar o bebê. Deixa ele dormir, tudo bem. Ele já é maduro, ele já é crescido o suficiente para se virar, né? Mas não pode ter armadilha nesse berço, tá bom? Certeza. E nem dentro do berço e nem sobre o berço, né, Aline? Às vezes as pessoas Exatamente. empolgam com todas essas decorações, prateleira, mobile, enfeite, e colocam isso Uhum. sobre o berço e também não é legal, né? E até porque depois o bebê ganha outras habilidades de, inclusive, ficar de pé no berço. Então a gente não espera, mas uma hora para outra ele levanta, pega e aquilo tomba, cai em cima, ou até sufoca, enfim. E não, mas eu vou deixar porque ele ainda não alcança. Não, não subestimem as crianças, gente. Que mais, Exatamente. Vitor? A gente sempre fala isso, né? Elas desenvolvem as habilidades muito rapidamente, mais rápido do que Uhum, a gente acompanha. uhum. Então, hoje, né, Isso. como você falou, hoje não alcança, hoje ainda não fica de pé, mas amanhã de repente fica, né? Uma Uhum. outra coisa importante, até pegando um gancho aí na sua fala desse desenvolvimento rápido das crianças, é que a gente recomenda que quando já está preparando a chegada do bebê, né, que já coloque as telas nas janelas. Algumas Uhum, pessoas, uhum, né, nos questionam quando colocar, né? Eu tenho filhos quando uhum. colocar. Na verdade, é antes dos filhos chegarem, né? Quando está Exatamente, exatamente. gestando, já é a hora de Uhum, proteger as janelas, porque a criança se desenvolve muito rápido, um belo dia ela já está escalando e explorando uhum. todo o ambiente. Então, isso é uma coisa já para colocar na lista da preparação da casa, né, Aline? E outra coisa é a revisão disso, né? Porque a gente sabe que as telas, elas têm duração, elas precisam ser checadas periodicamente. E aí, da mesma forma, por exemplo, se o bebê começou a engatinhar, então eu vou preparar os protetores de quina, enfim, a gente vai olhar, dependendo do grau da idade, enfim, a gente olha tudo, objetos pequenos, enfim. Mas é óbvio que o meu filho vai aprender a arrancar aquele negócio, então eu tenho que supervisionar, eu preciso ver se está em dia, é quase todo dia, né? E é muito importante, gente, que a gente tenha o hábito de pensar sobre isso, porque uma pessoa que nunca falou sobre isso não tem uma visão treinada. A gente vai acabar tendo que viver um acidente para saber pensar sobre ele. Então a gente precisa, faz parte as gestantes que passam comigo, Vânia, elas recebem todos os cartõezinhos lá do Criança Segura, tá aqui até na minha gaveta. Elas saem daqui com eles e é a lição de casa. Eu brinco que é ir lá e aprender a entrar no site de vocês, a ler sobre o assunto. Isso é super importante, né? Faz parte da preparação, né, Aline? Isso, faz parte, sim. Eu queria até ir além em uma questão, Vânia, que é o seguinte.
Aproveitando essa questão até da quarentena, a gente tem tido, assim, eu tenho feito consultas, né, de rotina, telemedicina, enfim, e eu tenho tido muito contato. Eu brinquei até com uma mãe que saiu agora do consultório, que o que acontece é o seguinte, é, eu tenho perdido, né, mais tempo, às vezes, com os pais do que com a criança em si, e tem sido comum eles relatarem para mim o uso mais excessivo, aumentado de bebida alcoólica, medicações e, inclusive, situações em que a gente não faz o diagnóstico, mas suspeita de um quadro depressivo ansioso também, né? E aí eu queria pegar esse gancho, porque a gente está falando um pouco do preparação para o bebê nascer, né? Já vivi no meu consultório situações em que a gente precisou medicar os pais, ou a mãe em especial, no período pós-parto, e a gente sabe que isso acaba sendo um risco ali para a situação, por exemplo, do sono do bebê. É difícil a gente ter que interromper a amamentação por conta de uso de medicação da mãe, mas já aconteceu comigo de precisar acontecer fazer isso. Então, onde eu quero chegar? Se você é gestante, é interessante que você faça. E a gente estimula cada vez mais um atendimento com o pediatra, às vezes no primeiro trimestre, para quê? Para a gente conseguir identificar junto a essa família, eventualmente, um problema que possa trazer questões posteriores. E se a gente for tentar fazer um vínculo ou instituir um tratamento só na hora que o bebê está nascendo, que os hormônios estão loucos, enlouquecidos e a quarentena está pegando, talvez seja tarde demais, a gente precisa medicar mais essas pessoas e, eventualmente, identificando essas questões de uso abusivo de álcool, de drogas e medicações mesmo, a gente consegue atuar um pouquinho melhor, talvez começando com uma terapia, tentando pensar em uma rede de apoio. A gente não está tendo rede de apoio hoje, né? Os pais, os avós estão mais distantes, então isso tem dificultado muito. Então, eu penso que você conseguir estabelecer um pouco essa prevenção já, ou com um pediatra, enfim, seria interessante, precoce, com o teu obstetra, talvez, o pediatra poderia estar atrelado a isso, porque ele acaba acompanhando a família depois, mas é importante que a gente lembre disso, porque as situações, né, mais críticas, como essa que é inédita que a gente está vivendo, elas trazem descompensações. As pessoas estão isoladas, elas estão sem se exercitar, elas estão ansiosas, perdendo emprego, então elas descontam na alimentação, na bebida, tal, e as crianças estão sujeitas a isso, né? Então a gente está vendo mais acidente acontecendo porque por incrível que pareça, a gente está em casa, mas a gente está com a cabeça em outro lugar, a gente não consegue ter tanta atenção para supervisionar. Então, cuidar, né, de quem cuida é importante também. Lembrando disso aí, eu estou citando o uso de álcool e medicações e questões psiquiátricas, mas são N outras coisas, né, que precisam estar atentas. Então, envolve também o cuidado da criança, o cuidado do pai e da mãe. Com certeza, não, excelente lembrança, até porque, né, esse período de quarentena a gente está vivendo, né, situações muito diferentes dentro de casa. Uhum. Então, olhar essa preparação, né, para a chegada do bebê como um todo é muito importante, é fundamental, né? Uhum. Queria retomar ainda falando dessa coisa de enxoval, de coisas a comprar, né, que você falou no Uhum. começo, que as pessoas ficam fazendo listas e listas, né, do que comprar, do que providenciar para a chegada do bebê, e lembrar de alguns pontos importantes, né? Por exemplo, os brinquedos, a gente já falou, para bebês pequenos não tem que estar no berço, mas lógico, pais e mães gostam já de comprar algumas coisinhas, né? As tias, as avós vão presentear uma lembrancinha, ainda mais agora que a gente está distante, né? Então manda entregar uma lembrancinha, um carinho, Uhum. mas a gente tem que Uhum. estar muito atento a esses objetos estarem adequados com a idade da criança que vai ser Uhum. oferecido, Uhum. né? Então, cada É. momento tem uma indicação. Então, é muito importante olhar, né, as embalagens, enfim, observar essas indicações da idade da criança na embalagem do brinquedo antes de oferecer para essa É. criança. E eu Eu queria. faço uma brincadeira no curso, Vânia, que é o seguinte, a gente falando sobre sufocação, sufocamento, eu brinco que assim, não é que seu filho não é inteligente, que ele não vai conseguir, ele tem 1 ano, e ele vai conseguir brincar com o brinquedo de 3 anos. Mas é pra gente avaliar e entender que o Inmetro faz um trabalho sério no sentido de poder prever um pouco os acidentes que podem estar envolvidos aqui. Não tem a ver com o desafio que ele vai necessariamente vencer ou não. Então, calma, seu filho é inteligente. A questão é que a gente quer prevenir o acidente. Então, respeitem as embalagens, né? É isso mesmo, às vezes a pessoa acha que quando a criança será capaz de usar, né, aquele brinquedo. E não, é enquanto é seguro para aquela criança aquele brinquedo, Exato. né? Essa indicação. E aí,
falando, né, dos brinquedos, mas também lembrando daquele momento do enxoval, né, de adquirir roupinhas e tudo mais, Aline. Quero ouvir de você, assim, que orientações você daria para pais e mães que estão escolhendo esses itens, né, as roupinhas, os acessórios e tudo mais, porque isso também pode ser uma fonte importante de acidentes. Você já colocou, inclusive, sobre, né, cobrir, cobertor, objetos macios, mas a roupinha que o bebê veste também pode ser uma situação que pode trazer um risco, né? Assim, coisas que nitidamente estão relacionadas a risco de sufocamento. Existem algumas evidências que talvez as chupetas tenham algum efeito protetor quando elas regulam um pouco essa coordenação entre deglutição e respiração. Não existe nenhuma evidência que me suporte e me diga assim, recomende isso, de forma nenhuma. Mas, se a criança for usar chupeta, não há necessidade de comprar aqueles prendedores de chupeta, aquela coisa, né? Com aquele cabinho, aquele fiozinho. Aquele cordão. Isso, vamos supor que use. Nunca essa criança vai estar dormindo com esse cordãozinho junto ao berço, no próprio bebê conforto, enfim, né? Acho que outra questão também importante, só lembrando assim, não só da roupa, né? Mas lembrar que tem lugar certo para dormir. Então, às vezes, as cadeirinhas, elas não são o melhor lugar, nem o bebê conforto é o lugar para dormir. Em especial os bebês menorzinhos, que não tem um tono cervical muito interessante, que eles não conseguem fazer essa sustentação. Então, o bebê pequenininho, tudo que remeter ao útero vai acalmar o bebê. Quando você põe no bebê conforto, ele fica aconchegado, mas ele não é seguro para ele dormir ali, né? Então, muitas vezes a gente fica querendo comprar as coisas, tem muito daqueles ninhos, né? Enfim, tem que ponderar um pouco essas compras, né? Preocupado assim com a questão de acidente, eu digo para você que assim, o levantamento que eu fiz recente, inclusive da Academia Americana dizendo, é que nenhum desses dispositivos se mostrou eficaz em relação a diminuir a taxa de acidente, né? Então, preciso comprar o ninho, porque o ninho mantém a criança numa posição tal. Nenhum deles foi melhor do que deixar a criança dormindo de barriga para cima numa superfície firme, tá? Outra questão, monitores de apneia, né? Então, aqueles monitores que chamam se o bebê parar de respirar, enfim, também. Isso não diminui a mortalidade, não diminui o risco e custa uma nota. Então, essas coisas, assim, também são interessantes a gente lembrar. Outra coisa, as mães perguntaram, a gente conversou um pouquinho sobre isso ontem, né? Eu preciso comprar máscara, como é que eu protejo um bebê, em especial os menores que 1 ano, né? Então, o CDC, que é um órgão americano que regula essas orientações, e a Sociedade Brasileira de Pediatria se posicionaram já. Então, estaria contraindicado o uso desses dispositivos, né? Então, máscara ou paninhos que cubram o rosto da criança, enfim. Por quê? Porque você tem um risco de sufocamento, em menores que 2 anos em especial, mas você também tem a questão da criança não saber manipular e usar. Então, ela põe a mão nessa região frontal da máscara, que é extremamente contaminada, ela tira, ela põe a mão no olho. Então, isso acaba expondo mais ela ao risco da infecção e da contaminação do que ajudando. E aí, as mães, isso foi o que a gente conversou ontem, mas tem sido pergunta frequente no consultório. Então, eu vou comprar uma telinha que feche o bebê quando eu precisar sair para ir até o consultório do pediatra ou precisar sair um pouco com ele, sei lá, por algum outro motivo, para ele ficar mais protegido. Eu, de fato, assim, ainda não, eu te falei, né? Não encontrei nada de uma orientação de sim ou não, mas a ponderação que eu faço é o seguinte: tem valor isso? Só do bebê ser transportado dentro de um bebê conforto, ali no carrinho com a mãe, ela tá observando esse bebê. Muitos deles têm aquela capinha, né, coberta. Isso já confere uma proteção, confere um isolamento social, um distanciamento social que já é muito efetivo. Ainda mais se o pai e a mãe, ou quem está cuidando, estiverem lavando bem as mãos, usando máscara, enfim, isso já é muito efetivo, né? Outra coisa, essa própria capinha, ela permite tem uma brecha aberta, né, que você vê o bebê, e é interessante que você tenha isso, né? Por quê? Porque você mantém temperatura, você controla a temperatura. Quando você fecha, aquilo vira uma estufa. Então, você pode hiperaquecer o bebê, o que isso não é interessante. Você evita a circulação de ar, então o bebê fica inalando aquele ar por muito tempo, entendeu? Também não é interessante, fala que você não está conseguindo observar esse bebê. Então, não tem sentido você comprar essas capinhas que fechem todo o berço, enfim. Pelo contrário, né? Você poder observar o bebê e monitorar o ambiente ao seu redor já é suficiente, evitando ficar tirando o bebê toda hora do carro, do carrinho, já entendo que é suficiente, né?
Com certeza. E essa coisa, né? É como você falou, cobrir, usar paninhos e todos esses Uhum, cobertores, eles não são recomendados em nenhuma situação, né? uhum, As uhum, crianças nesse momento que a gente está vivendo tem que ficar em casa. E como você falou, uhum, só saídas assim extremamente necessárias e tomando, uhum, né, todos os cuidados. E uhum, um cuidado importante, né, na hora da saída, que até você já lembrou, é o uso do bebê conforto. Então, assim, bebê uhum. conforto não é para ser usado em casa como berço, como cadeira de Isso. descanso. Bebê Uhum, conforto é para ser usado dentro do carro para transporte da criança, né? No máximo, você usa ali só para levar do carro, por exemplo, para dentro do consultório, né? Então, assim, trajetos muito curtos, não é para usar como um berço, como um lugar de dormir. Mas ele precisa ser usado sim para transporte da criança, desde a saída da maternidade, né? Então já tem que levar uhum, instalado no carro o bebê conforto bem instalado, observar o manual, instalar da forma correta no seu carro. A gente recomenda, inclusive, comprar o equipamento, testar antes, instalar uhum. antes, porque né, tem dúvidas, tem questões, cada modelo é de um jeito. Então, testar esse equipamento antes, já instalar no seu carro e sempre que for transportar o bebê, utilizar o bebê conforto, sem inclusive que a Aline já colocou aí, né, Aline, de colocar esses paninhos por cima, por baixo, Não entre o bebê precisa. conforto, sobre o bebê conforto. Nada disso é recomendado, né? E lembrar uma coisa que, assim, o melhor bebê conforto para sua amiga pode não ser o seu. Então, cuidado para ficar comprando aquele que ela achou melhor, porque o melhor bebê conforto é o que é ideal para o seu carro, para a sua criança. Então, depende. Se eu tenho um Isofix no meu carro, eu posso lançar mão de um bebê conforto que pode ser acoplado a ele. Se eu não tenho, se eu tenho uma D20, uma picape gigante, e o outro tem um Fusca, talvez a dimensão do carro exija um dispositivo diferente. Então as pessoas compram muito pela moda ou pelo que o fulano de tchau achou bom, enfim, mas tem que olhar o carro, tem que olhar a criança, né? Isso obviamente é mais fácil para a gente fazer quando ela progride para os outros dispositivos, mas é interessante que a gente olhe a nossa criança e o nosso dispositivo. E aí a gente perde um tempão comprando e perde nada lendo o manual e aprendendo a usar adequadamente. Eu lembro a você também, Vânia, que inclusive, assim, até para prevenção de queda, às vezes a gente tem que transportar a criança e o bebê conforto se acopla no carrinho, Uhum. facilita. Não tirem o cinto dessa criança, né? O cinto tem que estar o tempo E todo enquanto ela está no carrinho. Eu já tive acidentes de, às vezes, foi um acidente assim, o avô foi levantar o carrinho para subir um degrau, a criança estava solta e ela voou longe, um mês. Então, assim, isso acontece. Então, a melhor questão é saber usar adequadamente, tá? E as pessoas têm muita pressa para tirar as crianças do dispositivo, né? A gente sabe é, que uma vez que começou a tirar depois de um ano, começa a tirar. E a gente sabe que hoje em dia não é nem tão indicado que você tire a criança do bebê conforto já com um ano, porque antigamente, né, se falava que com um ano você passaria ali para a cadeira, né, de adaptada, né, com o cinto frontal. E a gente sabe que quanto mais tempo você conseguir transportar a criança de costas, melhor, porque muitas vezes o bebê conforto ele transporta crianças até 15, 16 quilos. Se você for jogar isso para uma população geral brasileira, 50% delas com 2 anos e pouco vão ter essa medida, ou seja, você consegue transportar as crianças com segurança até pelo menos um ano e meio, dois, tranquilamente, tá? A questão é, as crianças não gostam e as crianças reclamam e às vezes elas não cabem no dispositivo. Então, o topo da cabeça passa o limite do dispositivo, que não é interessante também, porque ela tem que estar com a cabeça, né, a lateral dela, protegida pelas laterais do bebê. Mas se o seu bebê cabe, se ele tá, né, o limite superior ali também está permitindo que ele fique dentro do dispositivo, ele tem 1 ano e 2, 1 ano e 3, não tem problema nenhum. Ele tem que continuar e de costas, né? Muitas vezes é o que a gente recomenda, tá bom? É isso mesmo, né? A recomendação é observar as orientações daquele dispositivo, né? Cada dispositivo tem o seu manual, tem as etiquetas laterais que mostram de fato até que idade, peso, né? No caso, a criança pode Uhum. utilizar. Então, se está dentro daquilo, deve, né, continuar no bebê conforto. E você trouxe um ponto muito importante. A gente observa no dia a dia da criança segura muitos acidentes por conta de não afivelar o cinto. Tanto Vânia, me dentro, dá um minuto. Peraí, que eu tô precisando abrir a porta aqui. Peraí, que vai me dar claro, real. Peraí.
Então, vou seguindo aqui, né, reforçando a coisa de afivelar o cinto, que a gente tem que sempre estar dentro do carro, tem que estar com o cinto afivelado do dispositivo, porque numa batida, enfim, se a criança não está com o cinto afivelado, ela não vai estar protegida, mas também nesse processo de transporte que a Aline colocou, né? Vai tirar, vai acoplar no carrinho, vai levar até dentro do consultório, vai levar até dentro do outro ambiente, tem que estar afivelado. E vale para carrinho, Uhum, vale para aquelas cadeirinhas de descanso. O uhum, cinto de segurança não foi posto ali à toa, né? Ele foi posto para ser exato. usado, para que a criança fique Uhum. ali bem firme e segura dentro do dispositivo, ou da cadeirinha, ou do carrinho e tudo mais. Aline, tem uma pessoa aqui perguntando de novo sobre a questão da proteção do bebê na hora de sair. Acho que vale a pena você repetir, reforçar. Agora, Uhum. mais a gente passou, né, bastante dicas de prevenção de acidentes, mas também está todo mundo muito preocupado com a questão do Covid, da contaminação. Uhum, Então, que uhum, cuidados os pais têm que ter dentro de casa, né, a partir de que chega esse bebê recém-nascido na vida deles, aí no ambiente uhum, doméstico? E também uhum. tem pessoas colocando aqui, perguntando, né, na hora que eu preciso sair, não estou saindo, mas precisa tomar vacina a cada 2 meses, precisa ir a uma consulta, enfim. Que cuidados, então, ter em casa e que cuidados ao sair nessa nova situação que a gente está vivendo agora de pandemia? Primeiro, eu queria dar um alento para as pessoas e lembrar que, assim, a saúde ela precisa continuar como um todo, tá? Então, assim, as pessoas que têm doença crônica, as crianças, elas precisam continuar sendo vistas para que a manutenção continue, as coisas continuem andando e a vacinação é ponto fundamental na saúde das crianças. Então, vai sem peso, tem que fazer, tem que fazer. A gente pode, obviamente, evitar aglomerações. Muitas pessoas têm acesso a, por exemplo, vacinação em casa. Então, às vezes, esse conforto pode acontecer. Primeira coisa, né? Agora, se precisar sair, então, como a gente falou, né? O bebê cabe ainda no bebê conforto, transporta ele no bebê conforto, fecha aquela capinha superior, que muitas vezes é possível, mas não precisa fechar, embalar, virar uma cápsula. O bebê não tem necessidade. Ah, mas ele não pode usar máscara. É contraindicado mesmo o uso de máscara para menor que 2 anos, risco de sufocamento, fora a questão da contaminação. A criança põe a mão na parte frontal da máscara, põe a mão no olho, porque fica querendo tirar a máscara. Então, acaba aumentando muito mais o risco. Já recebi uma família aqui outro dia que chegou os três sem máscara porque o bebê não podia usar a máscara. Ah, então se ele não pode usar, a gente não vai usar também. Mas é uma questão também da gente poder fazer o que a gente consegue para proteger as pessoas que estão ao nosso redor também. E o fato do bebê estar dentro do bebê conforto já confere ele um certo distanciamento, né, um certo isolamento, que a não ser que alguém venha e tussa sem máscara, e custa o bebê, né? E o fato de você tirar ele do bebê conforto só quando necessário e lembrando, lavando bem a mão antes de pegar no bebê. Então, eu cheguei da rua, ou cheguei no pediatra e eu vou tirar o bebê do bebê conforto, eu vou passar um álcool gel. Uma coisa super importante, não é simplesmente passar e acabou. Eu preciso de uns 20 segundos mais ou menos para fazer toda a higienização adequada com o álcool em gel, né? Então, passar uma quantidade adequada na mão, né? Não precisa ser uma gotinha só. Passa nas superfícies todas, né? Anterior, posterior, entre os dedos, friccionando, nessa região lateral, tá? Na outra. Unha, gente, unha sempre bem aparada, isso é muito interessante, tá? Punho. E aí lembra que isso aqui vai demorar uns 20 segundos mais ou menos. Como é que eu vou saber? Eu tenho, a minha mão tá molhada ainda, então eu tenho que esperar essa mão secar para poder, sim, de fato, considerar que ela está bem higienizada. E a mesma coisa para lavagem de mãos. Precisa usar sabonete antibacteriano? Não precisa, inclusive isso é contraindicado, porque a gente sabe que quando a gente usa muito sabonete antibacteriano, a gente diminui a flora bacteriana que é saudável e que ela precisa estar lá para proteger quem não é saudável, entendeu? Então é sabonete comum, lavando as mãos, como eu fiz agora com o álcool em gel, mas cantando, eu brinco que é para cantar parabéns para você e criando alguma coisa lúdica para as crianças. Conta as bolinhas, faz alguma coisa, mas elas precisam entender que também não é só lavar assim, acabou e estamos, né? Então, os pais têm que dar o exemplo e lavar a mão antes e depois de pegar na criança, isso é super importante. E em casa, vale a pena, né, a questão de higiene habitual. Se você tem condições, por exemplo, de passar uma medicação que tenha uma ação desinfetante, né, então um álcool 70%, por exemplo, algum produto de limpeza à base de cloro também é interessante, tem que tomar muito cuidado com isso por conta da contaminação, né, desculpa, da intoxicação, que a gente fala bastante.
né? Então precisa saber o produto, não manipular o produto em casa, né? Esses desinfetantes são interessantes, né? E lembrando que a gente está usando muito disso em casa, né? Então, as crianças, muitas vezes tenho visto crianças menores que 3 anos sendo estimuladas a usar o álcool em gel. Lembra, gente, cuidado com isso. A criança não sabe administrar adequadamente. Muitas vezes ela não espera secar. Muitas vezes ela põe a mão no olho, põe a mão na boca. Então, isso pode causar problemas, né, de intoxicação local, alergias, enfim. Lembrar que o álcool em gel, ele é inflamável, tá? Então, ele é mais seguro, mas ele não é totalmente inócuo. E agora foi liberado recentemente a venda do álcool líquido em 70%, o que era uma coisa mais restrita ao ambiente hospitalar, clínicas, enfim. Pela questão da pandemia, eu vi que vocês se posicionaram em relação a essa questão, porque de fato aumenta muito, muito, muito o risco de você ter um acidente com esse álcool líquido que se cai, ele se espalha muito facilmente. De forma nenhuma, gente, pelo amor de Deus, trocar os produtos de embalagem. Então, às vezes eu comprei uma Cândida, eu quero dividir com a minha irmã, eu dou um pouquinho para ela numa garrafa PET. Nunca fazer isso, né? Porque isso causa realmente um risco de você ter uma reação com a própria embalagem. Se você tem alguma intoxicação, você não sabe o que tem ali dentro. Então, a gente, como médico, precisa entender o que aconteceu ali, né? Qual que é o produto que está ali dentro para poder atuar. Se você não sabe, você não tem como ajudar muitas vezes. Então, isso tem que realmente tomar bastante cuidado quando a gente manipula esses produtos. Lembrando que o luvas é interessante, sempre estar usando, deixar os ambientes ventilados, é sempre super importante. Não, você tocou num ponto excelente, né? A gente da Criança Segura não recomenda o uso do álcool líquido, é, em hipótese alguma, então as famílias não devem comprar, mas principalmente dentro de casa tem que lavar as mãos, né? A gente tem que lavar as Uhum, mãos e ensinar as crianças a lavar as mãos. Eu adorei a dica uhum. da musiquinha do parabéns, vou fazer inclusive com meu filho. Parabéns pra Porque, né, você. simples, lúdico, gostoso e divertido, né? Então vamos cantar uma Isso. música e lavar as mãos, né? Não tem coisa melhor, né, de fazer junto e que vai ser muito gostoso. Então, assim, a gente realmente precisa estar muito atento para a gente não exagerar ali, né, numa possível proteção e criar um risco. Então, realmente a sua dica foi a melhor. Assim, vamos colocar todo mundo para lavar as mãos e deixar o Uhum, álcool realmente só para quando for sair, só para situações uhum, específicas. Eu uhum. acredito, Aline, que a gente passou por todos os pontos que a gente queria trazer, a gente foi respondendo até na fala, as pessoas teve várias perguntas, muita gente curtindo, comentando, foi bem legal. Antes de eu, né, te agradecer e fechar, queria ouvir se você tem mais alguma dica final, alguma recomendação final aí para a gente fechar a nossa conversa hoje. Não, eu acho que a gente está passando por uma fase que eu jamais imaginaria. Se alguém contasse, eu acho que eu ia falar, não, você está me contando uma piada, não é possível, né? Mas eu tento, dentro do possível, obviamente, gente, eu passo por momentos de mais animação e momentos de maior. Eu confesso que no final da semana passada eu estava mais deprimida. Aí saiu uma notícia de uma médica brasileira com uma terapia que parece ser promissora em relação à heparina, eu já fiquei mais animada, mas a gente oscila. A gente está cansado que os filhos estão 24 horas por dia no nosso pé, o marido não dá um alento, a gente precisa conviver, né? Mas eu tento, dentro do possível, tirar o que vem de bom da situação. Eu acredito, honestamente, que nós estamos passando por uma oportunidade de nos tornar mais fortes, né? Então, acho que eu queria trazer essa mensagem, assim, dentro do que a gente conseguir lembrar, que somos, sim, obrigados, vamos dizer assim, pela situação atual, a nos tornarmos cada vez mais resilientes, cada vez mais, né, tolerantes, e criativos, né? Criativos. Mas nem por isso a gente vai lançar mão do que é seguro, do que precisa acontecer. Então, as crianças precisam ter rotina, as crianças precisam ter rotina, eu digo, né? Alguma proposta, a gente tem que considerar conta disso. A gente precisa pedir ajuda, a gente precisa continuar se informando. As coisas precisam acontecer, mas a gente vai precisar aprender a viver uma nova realidade e acredito que vamos ser melhores, assim, cidadãos mais resilientes e mais preparados para viver a crise, vamos dizer assim, né? Espero ter boas notícias em breve ainda mais. É isso aí, nós também Tá bom? esperamos. Aline, muito obrigada pela sua Obrigada presença, a você.
todas essas dicas. Foi muito enriquecedor, foi excelente te ouvir Uhum, falar. uhum. Todo mundo comentando aí no chat como você fala bem, como as informações foram boas, como esclareceu Obrigada. as dúvidas, enfim, foi um prazer mesmo. Queria Uhum. fechar agradecendo a todo mundo que esteve com a gente, lembrando as pessoas que nas redes sociais da Criança Segura tem muita informação sobre prevenção de acidentes, não só com as crianças pequenas, mas até os Eu 14 gosto anos, muito, muito. né? A gente tem muito material, especialmente esse ano a gente está trabalhando a primeiríssima infância com mais intensidade, então a gente está produzindo bastante material sobre esse tema. E a gente tem uma coisa muito legal que é o curso de prevenção no dia a dia, que é um curso online, um curso rapidinho que pais, mães, familiares, vovós, tias, enfim, todo mundo que está esperando um bebê aí ou que tem uma criança na família pode fazer para obter mais informações. Esse curso é gratuito, está lá disponível. Uhum. Agora que a gente está dentro de casa, que tudo tem que ser online mesmo, vamos aproveitar a oportunidade, entrar lá, fazer o curso, aprender mais sobre o tema, né? Quem está se preparando, mas quem também já tem uma criança tem certeza que vai E tem os achar materiais que podem ser baixados também, né? Tem as apostilinhas, os folders sobre a chegada do bebê, o transporte seguro, dá para baixar gratuitamente também no site, muito interessante. E é isso. lembrar que é uma ONG, que a gente pode ajudar também, dentro do É possível. isso mesmo, né? A gente é uma organização sem fins lucrativos, a gente Uhum. consegue fazer todos esses materiais, folders, vídeos, cartilhas, enfim, porque a gente conta ou com patrocínio de empresas ou com doação de pessoas físicas. Então, a Isso. Aline bem lembrou, a Aline é uma embaixadora, uma pessoa que divulga a nossa causa e também, né, divulga essa oportunidade das pessoas colaborarem. Então, quem quiser e puder, pode fazer uma doação para a Criança Segura, de qualquer valor, porque isso realmente nos ajuda a produzir cada vez mais materiais, a trazer cada vez mais informações, porque é com a ajuda de todos que a gente existe, né? E Uhum. traz essa prestação de serviço para pais, mães, familiares, profissionais, educadores, para todo mundo aprender sobre os acidentes e evitar, para que a gente tenha nossas crianças a salvo aí, seguras, se desenvolvendo muito bem. Acho que é isso, Aline. Mais Tá uma bom. vez foi um grande prazer. Obrigada. Obrigada. Obrigada a E seja vocês, é um o prazer enorme. primeiro de muitos encontros que a gente tenha. Sim, muito legal. Obrigada. Aline, Obrigada. Tchau, várias pessoas tchau. conhecidas. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente, pela presença.